Uma excelente tarde, noite para você que está aqui conosco. Tarde ainda, né? 5 horas da tarde é tarde só, não é tarde e noite, não. Bem-vindo. Mais um pronto atendimento, hoje, 29 de janeiro de 2018, segunda-feira, e a mesa já está completa aqui com os nossos comentaristas, os nossos comunicadores da tarde. Sejam todos bem-vindos. A você, César, a você, Paulo, a você, Marcos, uma ótima tarde. Muito obrigado. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui por esses microfones na TV. Portanto, caros ouvintes, internautas e telespectadores, obrigado pela companhia. Esperamos que hoje à tarde nós possamos estar dialogando sobre as coisas da doutrina dos Espíritos. Equipe técnica, o nosso agradecimento. É isso aí. Boa tarde, Guilmar, boa tarde, César, Marcos, ao Everaldo que nos abrilhantou, nos preparando aqui, a equipe técnica lá da rádio, né, para que nós possamos chegar aos telespectadores, aos ouvintes, aos internautas, via Facebook, via WhatsApp, né, e estamos novamente aqui. Espero que tenham sentido nossa falta segunda-feira passada, né? Então estamos hoje mais dispostos. Podem mandar mais perguntas que responderemos a todas. Boa tarde a todos. Como sempre é um prazer estar aqui para falar de vida, de espiritismo, de Jesus. Mande sua questão e vamos debater a respeito. É isso aí. Os canais de comunicação você já conhece, não é? É o WhatsApp 985759580. Tem também o telefone do ouvinte, que a Margarete Papinelli está lá atenta para atendê-lo, que é o 0800 979 5011. Se você ligar do celular, você liga para 0 operadora 11 2457 5011. E tem também o facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui ao vivo, aguardando pela sua participação. Vamos trazendo algumas questões que, por vezes, o tempo, né, aqui o tempo é o tempo, que nós temos que respeitar e ter disciplina. Algumas questões podem ficar aí para um segundo momento, mas sempre trazemos aqui. O nome da ouvinte é Gina, ela mandou a mensagem pelo WhatsApp, ela diz, ela é do bairro do Jaçanã. Minha irmã foi a óbito e vai fazer 2 anos. Só sonhei com ela uma vez. Fico pedindo a Deus para que eu possa conversar com ela. Gostaria de saber de vocês se vocês conhecem um centro... Esse nós já respondemos, que tem psicografia? Já. Me recordo que nós já respondemos. Então tá. Desculpe. Não, sem problemas. Nós eu lembro que dissemos a essa ouvinte para ela ir até a Caminho da Luz. Então, acessar mesmo o site do Caminho da Luz. Já respondemos. É isso mesmo. Acho que tem uma perguntinha embaixo que talvez não. É o César, seu xará. Ou melhor, é a Maria de Salvador, falando César, fico vexada. Também respondemos. Respondemos, tá certo. Desculpa, é a Maria de Salvador, não tem problema. Ela mandou, inclusive, a pergunta pela segunda vez no ar aqui. Okay? Ela queria saber a diferença de 100 anos na Terra e na espiritualidade. Já e nós já respondemos. Vamos lá. Agora tem o Douglas que é de Uberlândia. Essa foi respondida. Guilmar, presta atenção. Essa também foi respondida. Vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Um espírito que desencarna após um longo processo de sofrimento devido a uma enfermidade muito grave e que chega um dado momento em que os entes queridos e até mesmo o enfermo sente vontade de desencarnar. Este espírito chega com algum preparo e consciente no mundo espiritual? É o Osório de Sorocaba. Osório, normalmente as enfermidades de longo curso, ela tem um papel bastante específico, que é justamente no processo de, digamos essa palavra assim um pouco antiga, mas assim, de expurgo do espírito para consigo mesmo. Às vezes a gente falava assim, você prefere desencarnar de repente ou vivenciar uma enfermidade de um período mais longo? Para a alma que está vivenciando o processo da enfermidade, às vezes é preferível esse desencarne de uma enfermidade de longo curso, porque ele vai conseguindo estar expurgando de si próprio todo aquele seu processo que ele traz do passado e da qual ele está vivenciando ali naquilo que nós chamamos de provas e expiações. Dependendo de como essa alma se relacionou com a enfermidade, é lógico que ele vai chegar no mundo espiritual, digamos assim, como Paulo de Tarso disse, né? Eu combati o bom combate. Se ele vivenciou com a enfermidade do bem sofrer,
no entendimento e na compreensão daquilo que o Evangelho fala, né, daquilo que o Evangelho fala, com certeza ele vai aportar no mundo espiritual num estado muito melhor, num estado melhor de consciência com quanto alma e com quanto espírito estando desencarnado, a sua adaptação vai ser bem melhor. Então, depende só do próprio ser, depende só da própria alma. A maneira com que a família se relaciona com essa enfermidade também é importante, porque a família está ali, dentro desse processo, também envolvido na chamada lei de causa e efeito, ele tem relação com aquele indivíduo que está enfermo. A forma com que você vivencia vai auxiliar o indivíduo a ele vivenciar a sua enfermidade, ao mesmo tempo que a família também vai dentro desse processo, espiando consigo próprio a situação. Eu vivenciei com meu pai uma experiência de longos anos, né? O Paulo Reis aqui é meu amigo de 800 anos, acompanhou todo o processo, né? Vivenciei também com meu sogro a questão do Alzheimer de 7 anos e tal. Então, nós sabemos o que é vivenciar a enfermidade junto com o ser. E dentro desse processo, o que vai dizer desse ser, ele próprio, a sua própria atitude, o seu próprio comportamento frente à enfermidade. A chegada dele no mundo espiritual será com muito menos tempo de estado de perturbação ou mais longo tempo de estado de perturbação. A família pode contribuir muito bem com isso aí, assessorando, cuidando, e ela, família, também não se permitindo entrar no campo do chamado mal sofrer. Tem ouvinte na linha, eu vou pedir licença para o Paulo e para o Marcos para trazer aqui o nosso ouvinte, porque eles estão aqui para isso, para atender prontamente, não é? É o nosso ouvinte Tavares, que é do Piauí. Olá, Tavares, seja bem-vindo. Tavares? Prazer meu falar com vocês. Oi, fica à vontade. Fala um pouquinho mais alto, por gentileza. Tá bom, olha, eu tenho 2 tópicos para falar com vocês, tá? Pode ficar à vontade. Olha, primeiro porque eu há 19 anos que sou espírita, nunca ouvi um palestrante falar sobre a frustração, porque a frustração, um professor frustrado sai de perto, você está entendendo? E o outro assunto, eu fico triste quando vejo um espírita falando que procura uma casa séria, um centro espírita sério. Qual é a casa espírita que não é sério? Eu acho isso ridículo, viu? Na minha opinião, viu? Porque todas as casas espíritas trabalham no objetivo só único, é obedecer a linha kardeciana. Então eu procuro um centro espírita sério. Eu acho ridículo isso aí, viu? Pra mim é ridículo. Nesse mesmo programa, outro dia, uma moça, uma jovem que participa falando, procura um centro espírita sério. O centro espírita é sério. Não pode fazer essa discriminação. Quem é a casa espírita que não é séria? Eu disse que o meu tema é esse, tá bom? Ô Tavares, Oi. a primeira questão nós não ouvimos muito bem. Você poderia repetir? É sobre frustração, é isto? A respeito da frustração. Frustração, ok. Nunca um professor frustrado sai de perto, não é brincadeira, viu? Tá ótimo, querido. Os meninos vão responder as questões aqui para você no ar. Muito obrigada pela sua participação. Eu tô feliz de participar do programa, viu? Uma alegria ter você com a gente, viu? Volte sempre que quiser. Nosso ouvinte, o Tavares, lá de Piauí, falando sobre a questão de frustração e de Casa espírita séria. Bom, a frustração é algo inerente ao nosso processo de evolução. Não tem um ser humano que possa falar assim que nunca tenha se frustrado com relação a alguma coisa. Por quê? Porque nós projetamos expectativa, fazemos planejamentos, enfim. E muitas vezes, a frustração vem até nós, Tavares, até como um processo de aprendizado. E a esse respeito, no capítulo 9 do Evangelho, no item 8, que é algo que eu estou sempre buscando, lá tem, que fala sobre obediência e resignação. E o texto ali, obediência e resignação, é para nós trabalharmos justamente a questão das nossas frustrações, né? Que é natural na nossa vivência, no nosso processo de evolução, né? E dentro disso aí, não tem como não ter frustração. Como lidar com frustração? Dá uma lidinha nesse texto lá que se chama obediência e resignação. E lá fica bem claro que a obediência vem da razão e a resignação vem do coração. Para que nós possamos entender como é que nós temos que lidar com a frustração. E principalmente, qual é a lição que essa frustração quer me ensinar? Qual é a lição que eu estou precisando aprender agora com a frustração?
para que debruçar sobre a frustração. E tem uma coisa muito interessante, às vezes não é perguntar por quê, mas sim perguntar para que nesse momento essa frustração. E a partir daí, raciocinar, pensar, mensurar sobre. Vamos falar primeiro sobre essa primeira parte, depois a gente vai para a segunda. Paulo, Marcos? Falando de frustração, o César falou do capítulo 8, tem também no capítulo... Desculpa. No capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer, né? Uhum. Então, que a doutrina espírita, ela esclarece-nos, né? Que, primeiro, não existe o acaso em nossa vida, né? Há questões que nós passamos, às vezes, né? De uma necessidade, algo difícil e tal, é algo que foi gerado pelas nossas atitudes das vidas anteriores. Então, a gente, com esse conhecimento, a gente tem que ter resignação, que é o mote para o bem sofrer, não é? E não ficar que nem, eu sempre comento sobre esse tema, aquele desenhinho, né, da nossa época, do Lip Hard, a hiena, ó vida, ó azar, não é? Que ela ficava sempre se lamentando das coisas. Até as coisas boas para ela geraria um motivo de frustração. E a doutrina espírita está aí para nos esclarecer. Não existe o acaso. Um outro fator também da frustração é para nós, né, desenvolvermos em nós a perseverança, a paciência, a reanálise dos planos que nós estamos fazendo. Nem sempre aquilo que eu planejo dá certo, nem sempre aquilo que eu almejo dá certo. Tem os fatores espirituais, como foi comentado, mas também para eu engrandecer a minha capacidade de mais um novo planejamento, fazer de outra forma, observar melhor aquilo que eu estou buscando, entender que não é para esse momento, poderá ser no futuro, quem sabe, poderá ser que 10 anos, 20 anos, às vezes alguns planos são muito longos, para eu conter dessa forma a minha ansiedade e saber lidar, porque a vida não é feita só de sims, né? O principal da vida são os nãos. De vez em quando sai um sim, mas nós temos que aprender a negociar, temos que aprender a ceder para atingirmos os objetivos. Só o último parágrafo da instrução dos Espíritos, eles dizem assim, bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir-se desta forma. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes fizer falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Sobre frustração, eu vou narrar para você aqui, Tavares. Depois de 10 anos da Joana de Ângeles monitorando Divaldo, escrevendo, psicografando, a Joana de Ângeles chegou um dia para ele e falou assim, sabe todos esses escritos, Divaldo? Ela falou, sim, irmão, nós vamos publicar. Ela falou, não, você vai rasgar, queimar, porque agora que nós vamos começar, né? E ele ficou todo frustrado. Foi 10 anos de treinamento para fazer a obra maravilhosa que ele tem aí. E queimar para não dar vontade de pegar um pedacinho e colar. Exatamente. Sobre a questão da casa séria, amigo Tavares, eu vou narrar para você, por exemplo, uma experiência que aconteceu esses dias com uma pessoa que está fazendo curso no Paz e Amor. Ela foi visitar uma outra casa espírita, bastante antiga também, né? Que é uma casa que nós conhecemos e consideramos. Ela foi visitar a casa. Chegou no trabalho, na casa lá, pegaram ela, que está no segundo ano de um curso numa outra casa que ainda é neófita, colocaram ela numa mesa mediúnica de um trabalho de desobsessão. É sério isso? Isso é sério? Não, não é sério. Você não pode fazer isso. Você pegar uma pessoa que ainda é neófita, em termos de experiência, nunca teve nenhuma experiência mediúnica, não tem treinamento, está visitando a casa e você coloca ela numa mesa de desobsessão? Percebe? Se essa pessoa fosse no Paz e Amor, eu vim aqui visitar o trabalho, ótimo, seja bem-vindo, tem um trabalho público, assim, que você pode participar, etc e tal. Então, nós precisamos entender, às vezes, o que às vezes fala que é uma casa séria ou não séria. A casa em si pode ser séria, mas às vezes tem esses equívocos que cria situações muito complicadas. Existe hoje, no âmbito, digamos assim, das questões espiritualistas, tem muita coisa quando você entra na internet, navega, Tavares, que lá está, que parece doutrina espírita, mas que não tem nada a ver com doutrina espírita.
Tem muita obra hoje que gira como obra mediúnica espírita, mas que ela pode até ser uma obra mediúnica, mas não é espírita, porque não tem um contexto doutrinário espírita. E se você coloca ela dentro da casa espírita para ser vendida, você está saindo de um perfil de uma casa, como você falou, que é uma casa que segue o preceito do espiritismo com base em Kardec. Então, realmente, hoje, existem circunstâncias e situação que não são espiritismo e querem introduzir na doutrina espírita. Então nós podemos dizer que essas casas não estão ficando sérias, não estão sérias no exercício da questão da doutrina dos espíritos. Talvez a forma, né, de síntese que nós espíritas usamos pode não ser a mais perfeita, né, de falar que uma casa não é séria, né? Tentou se sintetizar numa palavra única, né? Mas na verdade é isso, né? Tem muitas casas espíritas que misturam espiritismo com espiritualismo, né? Com doutrinas esotéricas e tudo, que não fala. Espiritismo é tudo aquilo baseado nas obras de Kardec. O que Kardec não comenta, não cita, não relata, não é espiritismo. E tem muita casa hoje, né? Conheço algumas que fazem tratamento de cromoterapia, não é? Cromoterapia é algo esotérico, científico, não tenho nada contra. É verdade, porque as ondas, né, da luz e tal nos afetam, mas não é espiritismo. Nada a acrescentar. Olha, tem mais participação aqui de ouvintes. Pelo WhatsApp, a Cida do bairro da Penha. Ela diz o seguinte: boa tarde, tenho desdobramentos com frequência e mensagens espirituais ligados à minha vida e às vezes de terceiros. O que eu devo fazer? Amiga Cida, se isso está acontecendo com você no âmbito fora da atividade mediúnica, você tem que parar e pensar. E que se você não frequenta a casa espírita, se você não sentou para estudar espiritismo, se você não sentou para poder tratar a questão da educação mediúnica, você precisa ir para uma casa mediúnica, você precisa ir para um centro espírita para poder estar sentando, estudando, dentro de um processo todo de elaboração. Uma coisa muito séria com você. Teu mentor espiritual, espíritos sérios, não vai ativar você mediunicamente fora desses ambientes. Portanto, se tem espírito te ativando em momentos do teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, onde é que seja, e não dentro de um ambiente protegido e trabalhado para o exercício da mediunidade, esses espíritos não são sérios. São espíritos que, de alguma maneira, estão se relacionando com você por algum objetivo, por algum motivo que eles queiram. Então, acho que você precisa buscar uma casa espírita, ou se você frequenta a casa espírita, sentar com um orientador espiritual para buscar, então, elaborar um planejamento em cima desse processo de mediunidade ostensiva que você está tendo, tá ok? Agora, uma questão que você não colocou. Pode acontecer que durante o desdobramento natural do sono do corpo físico, etc. e tal, aconteça essas situações, esse é um desdobramento natural, acontece conosco. E de repente você está tendo, voltando para o corpo físico, com percepções claras daquilo que aconteceu, das atividades que você estava exercendo no mundo espiritual. O que você precisa é prestar atenção, se é este caso também, que tipo de atividade que eu estou exercendo aqui, quem está me levando e me conduzindo para esse tipo de atividade. Então a minha sugestão é, se frequenta a casa espírita, sentar e conversar, dialogar com o orientador espiritual da casa. Ou se não, buscar uma casa espírita para você poder estar sentando e dialogando sobre todo esse tipo de processo. Paulo e Marcos, nós Cida. temos um minutinho um minuto? para o intervalo. Vocês Então, querem esticar a não. conversa depois do intervalo? Dá tempo da gente falar um pouquinho mais? Só pra um Cida? pouquinho rápido. Vamos lá. Para a Cida refletir também a respeito. Pensa no caso de um neurocirurgião. Né? O neurocirurgião tem toda a sua capacidade de operar cérebros, né? Intervir ali no cérebro das pessoas. Ele não faz isso em qualquer lugar. Ele faz isso numa sala cirúrgica especializada, totalmente preparada. Pode ser que no momento de emergência ele até ajude alguém na rua, mas a rua não é lugar para isso, a nossa casa não é lugar para isso, senão você vai virar a salvadora da pátria, e isso não resolve, principalmente com mensagens para terceiros, para outros.
Vá ao centro espírita, avalie o que está se passando, instrua-se e trabalhe no centro espírita, sempre no anonimato. Paulo? Não, acho que está ótimo. Nós vamos para o intervalo, estamos aí no limite do nosso tempo, mas tem muitas outras questões aqui que nós vamos trazer para os meninos responderem. E se da sua pergunta não ficou bem respondida, você manda mensagem de novo, que na volta do intervalo a gente traz, tá bom? Pronto atendimento desta segunda-feira vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Pronto atendimento desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, está de volta. Participação de ouvintes, você tem aqui a oportunidade de tirar a sua dúvida, de trazer aqui uma reflexão. Os canais de comunicação são telefone 0800 979 5011, tem o WhatsApp 985759580 e tem o facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Antes até de voltarmos a falar a respeito dos questionamentos, momento de falarmos sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Estamos preparando um evento especial para você, ouvinte, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, nosso encontro que vai acontecer no dia 21 de abril. Já estamos vendendo ingressos
pelo telefone 24567109, também o 24583214 e pelo site mundomaior.com.br. Por quê? O encontro é o momento de demonstrarmos a nossa gratidão ao sócio, porque a oportunidade do sócio se encontrar com seus amigos, vem gente de vários locais, diversas caravanas já organizadas para estarem conosco aqui no próximo dia 21 de abril. Então, este momento, rapidamente, demonstrar a nossa gratidão a você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é divulgar a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis, que é a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior e a editora Mundo Maior, tudo isso propiciando a evolução do homem. Obrigada por você estar conosco, tá bom? Mais participações aqui pelo WhatsApp. Nosso ouvinte dizendo o seguinte: boa tarde, amigos. No meio científico está voltando uma teoria muito antiga, que remonta ao século V a.C., a panspermia, teoria que a vida se encontra presente no espaço, aguardando um local propício para se desenvolver em um planeta adequado. É o qual a minha surpresa quando me deparei com a questão 45 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga aos espíritos: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E eles respondem: em estado fluídico, no espaço, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra. Não é incrível ver a ciência se encontrando com a religião? O que vocês acham? É o Jamil que trouxe essa questão para a gente. Jamil, o senhor Allan Kardec, na Gênesis, diz o seguinte: o dia que a ciência provar que um ponto que a doutrina espírita fala está errado, fique com a ciência, né? Só que até hoje, o que é que nós temos visto, principalmente com o surgimento da física quântica, certo e tal, que paulatinamente a própria ciência está confirmando tudo aquilo que a doutrina espírita vem falando, né? Você tem uma ideia, o Livro dos Espíritos começa dizendo que existe 3 princípios básicos no universo: Deus, causa primária de todas as coisas, o Espírito, o ser inteligente do universo, e a matéria-prima original sobre a qual Deus cria incessantemente, que é chamada no capítulo 14 da Gênesis de fluido cósmico universal. Então, tudo que existe no universo, à exceção de Deus e à exceção dos Espíritos, é derivado do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, o universo inteiro está mergulhado nele, como os peixes estão mergulhados no ar. E muitos chamam isso de hálito de Deus, hálito divino. Então, sim, essa matéria-prima está aí, é sob ela que Deus cria incessantemente. E Paulo Riz adora isso, né, Paulo Riz? É o lado físico, né? Meu lado físico. Na verdade, até no Paz e Amor, em 2012, a gente fez uma aula toda específica, né? Porque em dezembro de 2012, lá no CERN, em Genebra, na Suíça, né, conseguiu-se provar o bóson de Higgs, né, onde Higgs, na década de 60 do século passado, ele teorizava que existia um elemento primeiro que dava origem a toda a matéria existente no universo. E que ele, né, só na teoria, né? E aí os físicos, né, principalmente da física quântica, foram estudar para tentar encontrar esse chamado bóson de Higgs, que foi carinhosamente apelidado pelos próprios cientistas de a partícula de Deus, né? Que para mim nada mais é do que, né, o que Kardec recebeu dos espíritos com o nome que ele deu, né? Fluido, foi Kardec. Ele tinha que denominar a entidade, vamos dizer assim, e ele deu o nome de fluido por ser fluido, né? Aquilo é quase um líquido e tal. E em cima disso, não é que a ciência vem caminhando num paralelo, né? E só vem comprovar aquilo. Só para deixar bem pontuado, né? O Livro dos Espíritos, Kardec, a primeira edição foi em 1857. Nesta época, a humanidade ainda estava em busca de provar a existência do átomo, né, que seria a menor partícula do universo, átomo que vem do grego, que significa o indivisível e tal. E isto é provado,
né, alguns anos depois, em 1872, por Rutherford, que ele faz a experiência com uma folha muito fina de ouro, onde destaca, né, os elementos, e ele prova a existência do átomo. Quer dizer, Kardec já falava ou os espíritos falavam para Kardec de fluido, que fluido ainda é a matéria primeira, que o átomo já é uma combinação dos fluidos, que só a ciência prova, né, quase 20 anos depois. E mais de aproximadamente 150 anos é que a ciência física comprova, através da existência do bóson de Higgs, que nada mais é que a partícula de Deus, que é o fluido. E outro ponto, né? Se acreditava que no espaço, né, entre os planetas, entre as constelações das galáxias, era vácuo. E concluiu-se que não. Chegou-se à observação que não, que é a chamada matéria escura, que a matéria escura representa 95% da massa do universo. 5% são as galáxias e planetas existentes, que, novamente, é o fluido cósmico universal que, né, permeia toda a matéria existente e é a matéria-prima para toda a matéria existente. Dizendo claramente que também no Livro dos Espíritos está lá: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Tem mais participações de ouvintes aqui, olha, pelo WhatsApp, o Wagner de Uberlândia. Ele diz que sempre faz uma pergunta, mas hoje só quer agradecer por todas as perguntas respondidas com grandiosidade. Ele diz: vocês me ajudaram e ajudam muitas pessoas que me fizeram as mesmas perguntas. Obrigada a vocês três por essa luz, e parabenizando também a minha participação aqui. Obrigada a você, viu? Pelo seu carinho, nosso ouvinte lá de Uberlândia. Também o Gerson Castro Alves, da Bahia, dizendo: parabéns pelo programa de hoje, excelentes explicações, os nobres companheiros estão de parabéns. E tem participações aqui também pelo o Facebook. Aqui a Renata Rabelo, ela diz o seguinte: boa tarde, amigos do Pronto Atendimento. Gostaria de saber se aquelas fotos de ectoplasma que vimos na internet são verdadeiras. E o que é o ectoplasma? Ok. Eu não vi essas fotos, mas se foram fotos originadas pela máquina Killian, né, que foi criada no século passado pelo casal Killian, essas fotos sim são verdadeiras, né? O casal Killian criou uma máquina, né, que eles conseguem fotografar a emanação fluídica vibratória do ser vivo. Eles têm uma experiência muito legal, que eles fotografam, por exemplo, um galho de uma planta, né? Então, conforme eles fotografam, é uma coisa importante, Renata, né? Renata. Todo ser orgânico, Renata, tem algo chamado fluido vital. Esse fluido vital é um derivado do fluido cósmico universal. O fluido vital, como derivado, é que dá vida à matéria, animaliza a matéria, diríamos assim. Então, conforme eles tiraram a foto do galho completo, mostrou claramente ali a presença do fluido vital, dando aquela vida orgânica e a luminescência que emanava. Eles cortaram o galho e foram fotografando sucessivamente. Conforme foi fotografando sucessivamente, como o galho estava fora da fonte primária cortada, o resíduo do fluido vital, ele foi esmaecendo. Então, portanto, o ectoplasma é um elemento orgânico que somente nós encarnados temos. É um elemento orgânico que nós encarnados temos, que é exatamente um elemento que é derivado desse fluido vital. Então, o indivíduo encarnado que trabalha na área da mediunidade, que tem esse ectoplasma, que foi muito utilizado para os efeitos físicos no início do surgimento da doutrina. Lembrando que, né, no âmbito dos efeitos mediúnicos, existe o efeito físico e o efeito inteligente. Então, o ectoplasma é matéria-prima para todo tipo de efeito físico. Por exemplo, todas as materializações, que tiveram muitas, nós temos lá o livro chamado Materializações Luminosas, as materializações da Kate Kim, isso foi utilizado um material chamado ectoplasma desses médios que tem esse material. Todos os médios têm, mais especificamente, existem médios que têm esse material chamado material de efeitos físicos. E já está provado cientificamente, que esse material ele é estudado pelo médium de todo o seu sistema nervoso central.
E o indivíduo que é médio de efeitos físicos, Renata, ele tem a bainha de amielina, que é que fosse uma capa que envolve o neurônio, ele é bem fininha, diferente das outras, que não é, aqui é grosso, para poder facilitar o quê? A emanação, facilitar a exsudação desse material. Portanto, hoje não tem tantos trabalhos de efeitos físicos, já passou, nós estamos na área de efeito inteligente. Mas todo o chamado médio de cura é diferente. O médio de cura, ele cura através do passe, da imposição de mão, da doação de energia. É diferente do médium que faz cirurgias mediúnicas, que corta tudo mais. Então, esse material ectoplasma é inerente a todos os seres, com esse nível de divisão. Pedir licença para os meninos de novo, tem gente na linha e lá de Mato Grosso, né? Vamos atender o nosso ouvinte, daqui a pouco a gente vai falar mais, porque ectoplasma é um tema que dá um programa todo, né? Dá muito fantasma por aí, dá muito fantasma. É o Luiz Alves de Mato Grosso na linha, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer falar com todos vocês. Sou fã do programa há muito tempo. Eu acompanhava pelo canal do Boi, só que agora desligou o sinal lá. Não, acho que eu vou ter que fazer minha parte aqui para me continuar ouvindo. Negócio seguinte, eu nasci numa família humilde, né? Meus pais, meu pai era vaqueiro, morava em sítio de fazenda, e desde pequeno eu tive um comportamento estranho. Por exemplo, quando eu estudava mais ou menos dos 10 até os 19 anos, eu andava, quando eu ia esperar o ônibus da escola para ir embora, eu começava a catar algumas coisas e punha dentro da bolsa, se for folha, algumas coisas, um lixo normalmente. Aí quando chegou os 20 anos, 21, eu não mexi mais com isso, parei e me deixou em paz, porque era uma coisa assim que fazia eu pegar aquilo lá mesmo que eu não queria, que eu sabia que não era certo, mas me obrigava. E também eu andava com a minha mãe na rua, eu andava 500 metros e parece que tinha uma coisa que falava para mim voltar atrás. Aí eu voltava para trás, eu ia de novo, aí parou. Dos 20 anos até os 22, eu vivi bem. E aí, aos 22 anos, eu fui para a cidade de Rondonópolis, como é que eu vou dizer, a trabalho, né, que eu não dava certo com meu pai, que tudo que meu pai ensinava eu não conseguia aprender a fazer o serviço de fazenda. E aí foi diagnosticado uma esquizofrenia, né? E aí eu queria saber o seguinte, hoje eu vivo bem, depois que eu fiz o exame, em 2010, com o médico Dr. José Augusto Roya Freire, que é o melhor neurologista de Cuiabá, que é a capital, depois que eu tomei o remédio, eu mudei muito. Hoje eu vivo como uma pessoa normal, hoje eu até ajudo algumas pessoas a resolver negócio de banco, etc. Eu queria saber se a esquizofrenia, ela é, como é que vamos dizer, coisa do corpo, ou se, como é que vamos dizer, é uma coisa de uma dívida passada. Oi, nós estamos te ouvindo, Luiz. Nós entendemos a sua pergunta com relação, então, à esquizofrenia, se é algo de vidas passadas? Isso, se é uma dívida que eu tenho que pagar aqui, ou se é alguma coisa que eu preciso correr atrás numa casa espírita, se eu tenho uma mediunidade um pouco mais maior do que a dos outros, no caso. Eu queria saber o que significa, ou se é uma condenação, né, por eu vir nesse mundo com essa doença, se é uma dívida passada que eu tenho, que enfrentar, no caso. Tá ótimo, Luiz. O pessoal aqui vai responder para você, tá bom? Você acompanha o programa, que o César, o Paulo e o Marcos eu queria vão falar contigo. Por telefone também. É porque eu não tenho como ver a resposta de outro modo. Ah, então fica na linha aí que eles vão falar com você, tá bom? Aguarda Tá bom. aí na linha. Muito bem. Meu caro amigo, assim, com almas eternas que nós somos,
os Espíritos dizem para nós o seguinte: o teu passado está no teu presente e o teu presente vai estar no teu futuro. Dessa maneira, então, tudo que hoje nós vivenciamos são construções que nós criamos em nós com os nossos comportamentos nas outras vivências passadas. Dentro desse processo, então, você falou, essa esquizofrenia, então eu estou pagando alguma coisa? Vê bem, no Espiritismo nós falamos que nós somos regidos pela lei de causa e efeito e que nós estamos no momento da Terra que é de provas e expiações. Então, na realidade, dentro daquilo que a lei de causa e efeito trouxe você e planejou sua reencarnação para esta vivência agora, alguma coisa foi trazido. E a questão da esquizofrenia está aí como a chamada enfermidade psiquiátrica que você construiu em você, com as suas vivências, utilizando o seu livre-arbítrio em alguns momentos. Dentro dessa situação, hoje a medicina, a psiquiatria tem excelentes remédios, né? A farmacologia hoje está fantástica para poder estar tratando todas essas questões. Mas dentro desse processo também, se você conseguir ver pela internet um livro do Dr. Bezerra de Menezes, que tem mais de 100 anos, e ele escreveu esse livro exatamente porque ele viveu durante longos anos com o filho dele que era esquizofrênico, que se chama Loucura sobre o Novo Prisma. Se você achar esse livro, lê-lo, estudá-lo, você vai encontrar muitas respostas, porque lá o Dr. Bezerra diz o seguinte: 95% das chamadas doenças psiquiátricas têm origem espiritual. 95% tem origem orgânica. Mas no fundo, tudo tem origem espiritual, porque eu sou alma, vivenciando a experiência. Se na cidade que você está tem alguma casa espírita, você deve buscar, sentar, dialogar, porque hoje a doutrina espírita, com a chamada terapêutica do passe, pode ajudar muito você dentro desse processo. E uma coisa interessante, né? Pode ser que parte dessas chamada manifestação de doença psiquiátrica talvez, veja bem a minha fala, tenha um viés que possa estar potencializado com um campo de mediunidade ostensivo, em que se você tratando, em que você tomando os remédios, e hoje é amplamente controlável ter esse tipo de processo, você pode sim, dentro da casa espírita, ter atividades tranquilamente que vai auxiliar você e potencializar em você manter estável o controle da enfermidade. E aí, perdão. Eu acho que queria falar uma coisinha. Eu ia falar para vocês um minutinho, porque o nosso ouvinte continua na linha e depois a gente, de repente, traz mais. E aí, para o nosso amigo, a frase, né, de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Então, indo a uma casa espírita, buscando compreender melhor o espiritismo, compreender que o espírito reencarna infinitas vezes, inúmeras vezes, milhares de vezes, isso nos dá mais tranquilidade para entendermos o que passamos e, com isso, cooperar, né? Cooperar com a ciência, cooperar com a medicina, né? Dentro do seu tratamento, para você se sentir melhor ainda. Conhecendo mais, você vai conseguir se cuidar mais. Sim, Paulo? Não. Aqui caiu a linha eu dele acho também. eu acho que ele ouviu, esperamos que ele tenha tido a possibilidade de ouvir, se não, liga de novo no próximo programa. Tem gente aqui pelo Facebook, aqui estamos a 2 minutinhos, o programa passa rápido demais. A Ana Jandira está nos ouvindo de Boston, que é capital lá de Massachusetts, né? Nossa ouvinte nos acompanhando, gratidão pela sua participação. Deve estar menos 20 lá. Janete Sodré dizendo: olá pessoal, gostaria de aproveitar a oportunidade de mandar um beijo à minha irmã Neiva Sodré, que está morando lá na Bahia, a qual me mostrou o caminho do Espiritismo há 10 anos, e que eu, em agradecimento, lhe mostrei o caminho da Boa Nova, para que ela consiga compartilhar juntamente com todos, que serão melhores hoje através desta maravilhosa rádio, pois vocês nos falam ao coração. Gratidão a você, viu, Janete? E um beijo para sua irmã Neiva, lá da Bahia. A Renata agradeceu a resposta. O Flávio Carlos, uma pergunta: vocês são funcionários ou são voluntários? São voluntários. Os meninos vêm voluntariamente. Com grande prazer. Toda a equipe de comunicadores do Pronto Atendimento é voluntária, equipe voluntária. Eu, Guiomar, sou funcionária, o Damião, que está também aqui por vezes às terças e sexta, também funcionário, mas todo o nosso conteúdo, felizmente, podemos contar aqui com essa equipe de voluntários, a quem agradecemos aqui. Obrigada, Flávio. Júlio César está dizendo aqui muito obrigada. O José Augusto Pinheiro também está conosco. José Augusto, um beijão para você. Hoje tive a oportunidade de ver a Rosana, o Matheus e também a Teca. Um abração para ti.
pelo telefone do ouvinte aqui, a SOC do Bom Clima. Oi, turminha, mais uma vez, mais parabéns para vocês aí pelas explicações, a SOC. E a Cida falou que já procurou casas espíritas, porém não teve respostas. Ela disse que está aprendendo apenas com as leituras de Kardec. Que bom que você está aí tendo essa oportunidade. Estas as participações de ouvintes. Hoje nós estamos a 30 segundos do finalzinho do programa. Tem ouvinte falando sobre depressão e esquizofrenia, mas eles estão conversando aqui no próprio Facebook. Ok. Jovens, despedidas. Bom, obrigado a todos que estiveram com a gente. Obrigado a Guiomar, né, que gerenciou os três aqui, ao pessoal da técnica, e tenhamos toda uma excelente semana. Afinal de contas, hoje é o primeiro dia útil da semana, e que na próxima segunda-feira estejamos todos juntos aqui. Agradecendo a você, ouvinte, né, que nos prestigia, e aos bons espíritos que nos inspiram e orientam para sermos o mais objetivo possível. Muita paz nessa semana. Guilmar, muito obrigado. Equipe técnica, muito obrigado. Gratidão por nós estarmos aqui. Até a próxima segunda-feira, quando novamente estaremos com o nosso pronto atendimento. Caros ouvintes, internautas e telespectadores, não se esqueça, nesses dias de tumulto, de tantos acontecimentos tensos, a prece em nós é para diariamente nós buscarmos Deus, dialogar com Deus. Quando assim nós fazemos, o seu amor nos fortalece e renova para vivermos o dia. Até a próxima segunda-feira. É isso aí, até amanhã com mais pronto atendimento. Continue na programação.